Bom, pessoal, hoje vamos iniciar o projeto final. Vou fazer uma apresentação breve e mostrar também como que vocês podem iniciar fazendo as alterações que são necessárias, tá? Lembrando que eu peço para deixar um backup de segurança para vocês, né? Para não deixar, caso necessário fazer alguma alteração que vocês não consigam reverter, que não consigam achar o ponto que acabou dando errado, né? Aí, então esse backup acaba sendo útil. Primeira coisa que vocês vão receber um arquivo assim, formato WinRAR, né? Daí vocês vão descompactar e vai ter uma pasta com o projeto todo descompactado e dentro dela um banco de dados. Tá? O banco de dados vocês vão ter que importar no PHP-MyAdmin, tá? No MySQL. Então, vocês importam esse daqui para poder testar o projeto, né? Então, sem o banco ele não vai funcionar, vai apenas aparecer as telas, os códigos, mas você não vai conseguir testar realmente. O, o banco de dados, ele é simples, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ele está com poucas tabelas, justamente para, por exemplo, ficar mais tranquilo. Ele está no formato SQL já, e no projeto eu vou mostrar para vocês, ó, aqui tem algumas tabelas, tem dados, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui porque que tá esse monte de código aqui em hexadecimal. Está tudo aqui. No projeto de vocês, no Java, depois de descompactar, vocês vão ter que chegar aqui e abrir projeto. Aí tem que encontrar o projeto, né? Vai estar na pasta cadastro produto, projeto final. Vai clicar aqui na xicrinha, faz parte do projeto, e dá um abrir projeto. Abrir o projeto, você vai ter essas pastas aqui, esses pacotes. Aqui é uma divisão do projeto como um todo. No projeto, no pacote principal aqui do projeto, então eu tenho a chamada da tela principal minha, que no meu vai ser o login, acredito que no de vocês também, e o arquivo de conexão com o banco de dados. Esse arquivo de conexão é pequeno, mas muito importante. Aqui vai o nome do projeto do banco de vocês. Então, se tiver que chamar pet shop, se tiver que chamar bebidas, então é o nome do banco de dados de vocês. Login e senha. Caso ficar sem senha, deixa aqui só um abre e fecha aspas, que significa sem senha. Esses são os primeiros arquivos que vocês configuram, conforme o projeto de vocês. Vou mostrar aqui passo a passo cada pacote, depois eu mostro onde que vocês vão começar a alterar. Então aqui eu tenho um pacote chamado DAO. Esse pacote ele faz a referência a uma entidade que a gente tem. Vou dar um exemplo aqui de cliente. A entidade aqui eu tenho meus atributos. Tenho um construtor vazio e um construtor com todos os campos. E daí tenho os getSet, né, igual a gente fez. Tudo isso aqui a gente faz por comando, tá? Não é para ficar criando na mão isso daqui. Vou mandar um exemplo aqui já. Então, digamos que eu tenha definido esses campos aqui, esses atributos. Esses atributos, eles são os mesmos nomes, de preferência, com a tabela que você tem no banco. Tá? Então, o ID, lá no banco vou ter código, se lá eu tenho o nome aqui, eu tenho string, lá vai ser varchar. Então, os mesmos nomes para você não se perder depois. Se lá eu tenho ID, aqui eu vou ter o ID também. Para criar, depois que eu coloco aqui, criei a classe, coloquei os atributos, eu vou criar por tecla de atalho. Né? São teclas de atalhos aqui simples. Alt Insert, construtor. Primeiro eu vou selecionar nenhum aqui, ó, selecionar nenhum, deixa assim, só gerar. Criei o construtor vazio. Depois, Alt Insert de novo, construtor, seleciono tudo, gerar. Então aqui eu criei o construtor vazio e o construtor com todos os campos. Alt Insert de novo e vou criar os getSet. Selecionei tudo, criei. Aqui está pronta a minha classe.
Então, cada classe, cada tabela que você tiver no seu banco vai ter uma representação aqui como entidade, tá? Esse é o primeiro passo para vocês fazerem. Não vão seguir os próximos passos, mexer em tela, mexer nos downs, sem ter as entidades todas completas aqui. Por isso, a importância de criar o banco de dados, todo ele primeiro, para depois passar aqui. Imagine vocês fazer aqui a classe, depois vai lá mexer no down, depois vai lá e mexe na tela. Aí você pensa assim, puxa, esqueci de um campo. Aí você vai ter que mexer no banco, vai ter que mexer na entidade, mexer no down e mexer na tela. Tá? Então, a importância de ter o banco de dados, primeiramente, todo ele definido. Precisar mudar alguma coisinha? Não é proibido, né? Mas é muito importante você mexer o menos possível depois que iniciou o projeto lá no banco de dados. Então, aqui eu vou dar um exemplo rápido. Aqui eu tenho a ligação da minha entidade com os métodos que vai fazer manipulação de dados. Então, nós vimos em banco de dados os DML, os DDL, né, linguagem de manipulação, linguagem de definição, e aqui a gente vai pôr a prática a disciplina de banco de dados. Né? Vai criar um método e dentro desse método a gente vai fazer um SQL correspondente no banco. Você vai inserir, você vai excluir, você vai consultar, vai fazer um update. Aí temos um pacote aqui de telas. Né? Esse pacote de telas aqui vai ser realmente a que vocês vão fazer cadastros, vão fazer manipulação no banco. Então aqui eu tenho um exemplo de cadastro de tela de cliente. Esse daqui vocês também não vão precisar criar do zero, quiser apenas modificar, inserir os campos de vocês. Temos aqui um de útil, né? Apenas uma classe manipular imagem. Então é para, no meu exemplo, eu tenho duas tabelas que usam imagem, tá? Então essa classe aqui eu peguei na internet, fiz umas modificações necessárias que eu precisava para o projeto, né? E acabei utilizando, tanto que os comentários eu deixei aqui com o autor, né? Só fiz uma modificação que a gente precisava, mas a classe em si, procurar na internet, tem muito de manipulação de imagem. E tem também aqui um pacote com as imagens em si. Tá? Então, esse aqui são figuras JPEG. Tem também como eu fazer elas gravando a imagem toda no banco ou apenas o caminho. Vou passar para vocês posteriormente, não hoje, como fazer das duas maneiras. Então, uma das coisas que tem que fazer é criar as entidades. Aqui eu tenho um exemplo de um banco de dados, digamos que pronto, e eu vou ter que fazer as devidas modificações. Uma das coisas importantes que eu sempre peço é não deixar o nome da tabela em plural, tá? Deixa sempre no singular. Depois a gente vai entender por que isso. Quando a gente trabalha com listas, a gente trabalha no Java com array, daí a gente coloca nomes no plural. Então, de preferência, nome da tabela sempre no singular. Aqui eu tenho alguns campos, olha, ID cliente, nome cliente, CPF, telefone e endereço. Aqui, se a gente observar, essa tabela cliente está um pouco diferente da minha, no projeto. Então, posso pegar aqui a classe cliente. Pô, poxa, eu tenho pelo menos o mesmo nome já. Poderia ser outro nome, não tem problema. Mas eu vou pegar esse mesmo nome aqui e vou fazer para vocês como que a gente modificaria essa classe para colocar aqui no banco de dados, tá? Vou modificando a tela para cima. Então aqui eu tenho o meu banco e aqui eu vou mexer no meu projeto. No meu banco de dados eu tenho o quê? ID cliente, aqui eu tenho só ID. Então uma das coisas que eu teria que fazer é se eu colocar assim, ó, ID cliente. O mesmo nome que eu coloco aqui na minha classe, eu deixo o nome da tabela. Como eu falei, depois vai facilitar tudo isso que eu estiver fazendo aqui com o mesmo nome, para a gente não se perder no projeto. Então, lá no meu banco eu tenho nome cliente. Aqui eu vou ter nome cliente. Estou fazendo igual o banco aqui.
CPF cliente, varchar. Telefone, cliente. Tenho endereço, cliente. Não tenho código, Ctrl E. Não tenho data, Ctrl E. Não tenho foto, Ctrl E. Então, digamos assim, que essa tabela que eu refleti aqui, do banco de dados, ela está toda ela na minha classe Java. Coloquei os atributos, vão ser os mesmos, ó, tudo int, varchar, aqui vai ser string. Vou fazer novamente aqui. Alt insert, não seleciona nada, gerar. Alt insert, tutor, seleciona tudo, gerar. Alt insert, get setter, seleciona tudo, gerar. Então, o primeiro passo para se fazer no projeto de vocês, depois de definir o banco de dados todo, é a criação das entidades. Eu modifiquei uma, já que eu tinha o mesmo nome, mas eu poderia pegar qualquer uma dessa daqui, substituir o nome, ou apagar essas daqui e criar o nome novamente na entidade. E depois que todas as entidades aqui tiverem criadas, que vai refletir as tabelas do banco de vocês, e não tiver nenhum erro, aí você pode partir para o próximo passo. Tá? Mas o primeiro passo para vocês, depois de receberem o projeto aí e criar o banco, é criar todas as entidades refletindo, como eu falei, essas tabelas aqui.